uma cordialidade ali no trato, né? Exato. Você falou que o Renan Santos, ele é muito desconhecido ainda da população brasileira. O quanto ele é desconhecido e até quando ele tem na campanha para conseguir se tornar conhecido? Deve ser o principal foco ali de atenção da campanha do Renan, tanto é que ele está viajando pelo Brasil, mas ainda é algo que não está satisfatório com relação a sua candidatura, né? O quanto que ele é desconhecido e qual é esse timing para ele se tornar Olha, Andresa, um a gente tem um nome? processo eleitoral que ainda não começou, né? A campanha no Brasil é uma campanha, apesar de a gente estar discutindo política há tanto tempo, a campanha oficial no Brasil é muito curta, né? A gente vai ter 2 meses de Ele vai ter campanha, que usar os basicamente. debates, né? Porque tempo de TV Ele não tem tempo de tem TV. tempo de TV, porque vai a Missão é um partido novo, então não tem, né? Exato, ele vai precisar muito de uma mídia espontânea, que ele tenta gerar o tempo inteiro. Então, quando ele tem feito essas viagens, agora ele arrumou uma confusão lá no Pará, né? Ele foi pro Pará, gravou um monte de vídeos falando sobre o Pará e etc. E, do outro lado, algumas pessoas começaram a responder o Renan Santos. O que a gente começa a perceber é que ele começa a incomodar. Porque você tem, inclusive, alguns posts novos do Eduardo Bolsonaro começando a atacá-lo. Porque as pesquisas de opinião começaram a detectar um movimento de crescimento do Renan Santos. E ele tira voto do Flávio Bolsonaro, Voto na obviamente, que é um público ali que está buscando esse candidato Mais da disruptivo, direita. né? Como é que você chamou? Da direita afirmativa. Da direita vamos dizer afirmativa, assim. segundo o Bruno. Estou traduzindo aqui para. Quando ele começou a falar, mas que direita é essa, gente? O que ele está falando? Dos extremistas. E ele está chamando essa atenção, está incomodando bastante. Inclusive, o Ronaldo Caiado também tem falado do Renan, mas diz o seguinte: não, eu sou amigo do Renan, a gente vai conversar. Chegou a insinuar que eles poderiam compor uma chapa, mas, obviamente, o Renan tem quase 10% aí já nas pesquisas, não vai compor, né, com o Ronaldo Caiado, que está ali, empacou ali, né, nas pesquisas eleitorais. O Romeu Zema, então, já se diz até que ele nem será candidato, porque o Novo tem dito que não vai investir numa candidatura furada, porque eles vão pegar esse dinheiro para fazer deputado e senador. Então, tem sim uma preocupação grande ali na campanha do Flávio, que eles tentam disfarçar, mas o Eduardo Bolsonaro já acendeu ali, né, o alerta de que o Renan vai tomar pancada, porque o Renan vai vir para os debates para cima do Flávio, porque ele sabe que é ali que ele vai arrancar voto. Mas tem os indecisos também, que a gente não sabe muito bem para onde é que eles vão, né, Bruno? O indeciso é aquela pessoa que não tem ideologia. O que é interessante da gente ver nesse processo é que o Renan, ele acaba juntando 3 frentes. A frente econômica que o Zema defende, a coisa do liberalismo e etc., que o Partido Novo defende desde a sua criação. Então ele vem com essa pegada. A questão da segurança pública, que é a grande pauta do Caiado, né? E o jeito afirmativo ou debochado de fazer a política do bolsonarismo. Então ele junta essas 3 coisas num único personagem. Né? O tigre do Missão acaba virando esse combo, juntando um pouco de cada uma das coisas. E foi isso que esses candidatos na América Latina fizeram. E qual é o timing para ele se fazer conhecido? Eu acho que durante o processo eleitoral, Andresa, as pessoas ainda estão muito distantes do processo. Né? A gente faz umas perguntas, às vezes, internas, até para a gente poder entender mais desse jogo, e algumas perguntas a gente pede para as pessoas citarem 3 candidatos à presidência da República. Mais de 50% do eleitorado brasileiro só consegue citar até 2. Lula e Flávio. Lula e Flávio. Muita gente não sabe quem são os outros candidatos. As pessoas ainda citam o Jair Bolsonaro? Muita gente cita Jair Bolsonaro, tá? Muita gente ainda cita o Jair Bolsonaro. Porque o processo político ainda está distante da cabeça do eleitor. A gente está ganhando uma fase de Copa do Mundo, essa é a grande... A mídia falando de Copa do Mundo, bota política, mas quando vai falar de política, o sujeito está cansado, ele olha para lá e fala, olha, de novo, mais um. Ninguém encanta nesse momento. Isso pode ter muita relação com o que eu tenho ouvido, Bruno, nas campanhas, de que não tem muita disposição, não tanto do Lula quanto do Flávio, de participar em debate. Porque eles já são conhecidos, né, como você está colocando, e o debate vai dar palanque para candidatos como o Renan,
que passarão a ser conhecidos, as pessoas vão olhar mais para eles a partir da visibilidade de um debate eleitoral que o brasileiro gosta de assistir, que nem Copa do Mundo. Você não gosta de futebol, mas todo mundo, né, acaba assistindo aos jogos. E isso pode dar um palanque para o Renan. Então, tem um cálculo também eleitoral se realmente eles vão participar dos debates, ou pelo menos escolher um debate apenas, para quando a questão já estiver mais afunilada e as candidaturas já estiverem mais consolidadas com relação ao voto, né? Eu queria entrar dentro do assunto que a gente anunciou no programa, que são o voto dos jovens. Esses dias conversando ali com a turminha ali da minha filha, perguntando em quem eles vão votar, e eu ouvi assim, não, a gente vai esperar o debate. Era justamente, até fiquei feliz, porque é uma turminha que está mais politizada e que quer acompanhar as eleições e prestar atenção no que os candidatos estão falando durante um debate, que é onde eles estão fora ali do script dos marqueteiros, né? Debate você conhece exatamente como uma pessoa caem as máscaras, né? Por mais treinamento que seja, você ali vai testando ali como cada um se comporta sem roteiro. Então, eu ouvi muito isso. Perguntei se conheciam o Renan, não conhecem. Então, o Renan certamente vai entrar nesse mundo por meio dos debates. Mas o que tem de pesquisa e que mostra como que esse jovem está se comportando hoje? A gente está falando de jovem o quê? 16 até uns 24, 25 anos ou 30 anos ainda no jovem? TSE, a gente tem uma faixa aí que é considerado jovem, que é o 16 a 24 anos, né? O perfil do voto é parecido, razoavelmente parecido, dos 16 até os 34. Tá? Então, dá para a gente considerar numa faixa de 16 a 34 anos, porque é muito parecido a forma como esse eleitor vota. O do 16 a 24 ao dos 25 aos 34 é razoavelmente parecido. O que você tem entre o 16 e 24, você tem menos conhecimento em relação aos candidatos. E dos 25 aos 34, um pouco mais de conhecimento. Mas a gente tem alguns cortes que são interessantes, principalmente nas grandes cidades. Daí eu vou te dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, quando a gente faz o corte de Renan Santos no 16 a 34 anos, ele passa dos 20%. Já, nesse público específico. Né? Claro, isso não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista... É um público de esquerda, né, Bruno? Que era um público de esquerda. Uhum. O problema todo, né, Andrés, é que foi um público que cresceu com a esquerda no poder. Uhum. Né? É interessante que a gente fala, a esquerda, ela tenta... Tem algumas frases até até o próprio presidente Lula usa, que chama até atenção, porque o Lula fala de algumas coisas como se ele não fosse poder, né? É um discurso de precisamos mudar, e não sei mais o que, mas podemos mudar desde 2002. Né? E desde 2002, vamos pensar, nós estamos em 2026. Para 2002, que foi quando o Lula chegou na presidência, são 24 anos. Né, são 2 gerações, basicamente, né, de pessoas, se a gente considerar gerações a cada década. Né, são mais de 2 décadas que o PT está no poder no Brasil. Né? Claro que teve aí os intervalos de Jair Bolsonaro e Temer, né, 6 anos aí que eles não tiveram no poder, mas são 18 anos de poder ininterruptos do PT. Então, com essa configuração, o que a gente tem é uma esquerda que está no poder e esse jovem olha para a esquerda como uma esquerda basicamente envelhecida. Não fala mais a linguagem, né? Não fala mais a linguagem, né? Dessa turma. Bruno, vamos nas últimas eleições, como que foi o voto desse mais jovem? Por incrível que pareça, e daí, não, vamos lá, o Lula acabou indo melhor nos mais jovens na última eleição, mas pelo que representava o bolsonarismo. Havia daí o status quo, a presença era o Bolsonaro. E a ação do Bolsonaro na pandemia foi o grande problema dele com a população mais jovem. Uhum. E alguns cortes em programas educacionais, que a gente ouve muito disso também, principalmente quando você faz qualitativa nas classes mais baixas, você vê que alguns cortes nos programas de universidade, o próprio ProUni e alguns programas que foram feitos pelos governos do PT acabaram também influenciando no voto mais Lula dessa juventude na última eleição. Uhum.
Vamos ver como é que os marqueteiros vão resolver isso, né? Para tentar chamar a atenção desse público que representa quantos por cento do eleitorado, Bruno? Olha, se a gente for considerar só dos 16 até os 34 anos, está falando quase um terço aí da população. Quase um terço da população está aí. É importante você que está assistindo o programa, né? Você lembrar, né, que é importante influenciar para que os jovens votem e participem, né, das escolhas políticas do país, até porque a política precisa ser renovada. E a gente já fez um programa aqui falando dos menudos da política, né, que tem muitos jovens aí disputando as eleições com chances reais de ganhar em cidades importantes do país, né? Lá em Pernambuco teve uma virada lá, né, que a governadora conseguiu ultrapassar o João